Boa noite a todos e a todas, tudo bem, gente? É muito bom estar aqui na Cândido Mendes, onde é minha casa também. Não sou dessa unidade, mas faço economia no centro. E é muito bom estar aqui com os amigos. Quero agradecer a Luanda, em nome do Felipe também, mas a Luanda por estar aqui por abrir esse espaço da Cândido Mendes, por estar discutindo um tema que é extremamente importante para a gente, ainda mais a gente que mora aqui na Zona Oeste, Campo Grande, Zona Oeste como todo, sabemos que nós vivemos em relação ao transporte, né? É muito bom também estar com a minha amiga Fabiola, que é lá de Santa Cruz, que também passa os perrengues aqui da Zona Oeste de transporte, tanto no trem, como na van, BRT. Então, a nossa amiga está com o Tarcísio Mota, que é um vereador aqui da cidade do Rio de Janeiro, que é de extrema importância. Muito importante você estar lá, ainda mais agora com essa CPI. Não sei se muitos ficaram sabendo aqui do relatório da CPI que não foi aprovado, que ele fez, né? Teve até vereador aqui da Zona Oeste também que não aprovou esse relatório, mas eu acho que ele vai explicar bastante aqui, falar pra gente que relatório foi esse. E com o deputado Glauber, que chegou aqui agora, meu amigo, poderíamos ter 400 Glaubers lá na Câmara Federal, com certeza nós estaremos aqui discutindo essa crise do transporte na cidade do estado do Rio de Janeiro, né? E com certeza um país melhor não estaremos com esse transporte absurdo e sustentável que nós estamos aqui. E para começar, eu queria fazer algumas perguntas para vocês. Quem aqui já entrou num ônibus sem ar-condicionado? Ou melhor, quem aqui já entrou num ônibus que deveria ter ar-condicionado, só que quando você entra não tem ar-condicionado? Exato, não, velho, então o que mais tem? E aí, mais outra pergunta, que aí o Tarcísio deve saber bastante. Quem aqui já entrou num ônibus que teve barata? Barata, né? Ou quem aqui já viu, por exemplo, um cadeirante com problemas de entrar na estação do trem? Por exemplo, esse lado aqui da estação do trem não tem como um cadeirante entrar, tem que ir para o outro lado. Não sei se todos aqui sabem, tem que ir lá para próximo da rodoviária, atravessar a passarela para depois voltar para entrar. Então, isso nós estamos falando de Campo Grande, que dessa estação aqui do ramal Santa Cruz de Deodoro para cá, é a estação onde tem mais o fluxo de pessoas, o maior fluxo de pessoas. Se aqui é assim, imagina mais outros. Gente, me apresentando também, eu sou o William Cirilo, moro aqui em Campo Grande, sou vereador suplente do PSOL, aqui na cidade do Rio de Janeiro, faço parte, membro fundador do coletivo Tudo Numa Coisa Só, o qual eu faço parte, e pela Cândido Mendes também me formo daqui a 3 meses em economia. Hoje eu estou morando em Campo Grande, atrás do Rocha Faria, mas um tempo atrás eu morava perto de Doiticica, no Pica-Pau. E aí... Oi? Perto da minha casa. Exatamente. E eu lembro que quando eu ia para a igreja, de lá, eu ia aqui para a Estrada da Caroba, eu ia de bicicleta, normalmente demorava 15 minutos. Para ir para o ensaio, alguma coisa assim, alguma atividade na igreja que não era realmente culto. E aí, quando eu ia à noite com a minha família, de carro ou de ônibus, eu demorava cerca de 30 minutos, meia hora. Onde deveria ser um trajeto de 5 minutos, demorava meia hora, muito mais do que uma bicicleta, por exemplo. Lembro também, e aí um pouquinho de tempo mais atrás, do 853 que eu pegava para ir na Barra, famoso 853, né, que ia direto, não tinha o BRT, ia até a Barra, muito tempo. E bons tempos, né? Ia direto, era uma passagem só, era um perrengue, essa mesma anatomia também, desse transporte. Horrível demais, não tinha baldeação. Hoje nós temos que fazer baldeações. Chega ali no Mato Alto, que é uma estação do BRT gigante, sendo que é tudo ao ar livre. Se chover, o problema é seu. Se não tiver o guarda-chuva, não tem onde se esconder, ou onde ficar. Se tiver muito sol, também o problema é seu, vai torrar no sol. Então essa é a realidade que nós vivemos hoje, da questão do transporte do BRT. E aí, eu queria trazer alguns dados para vocês aqui, que houve
Observatório Social do Rio de Janeiro fez. Eles fizeram uma pesquisa, uma experiência com 25 passageiros durante 2 meses. E durante esses 2 meses eles fizeram mais de 700 viagens, durante 2 meses. E aí uma constatação que eles tiveram. Vamos ver se tem alguma coisa se assemelha conosco. 53% dessas viagens os ônibus estavam sem ar-condicionado. 23% passaram mais de 15 minutos esperando o ônibus. Isso, no caso, é 1/4, né? É muita coisa. 37% dos ônibus não estavam limpos, e daí vem a barata. Não é à toa que tem barata e tem tudo mais. E, por exemplo, outra constatação que nós temos é que nesse ramal aqui, agora se tratando mais de trem, no ramal de Santa Cruz, de Santa Cruz até Deodoro, nós temos somente 2 estações que nós temos bicicletária, que é Padre Miguel e Santa Cruz. E eu não lembro onde eu vi isso, eu tenho um livro, viu, mas eu lembro que a Zona Oeste é um dos lugares que as pessoas... A Zona Oeste é um dos lugares que as pessoas mais andam de bicicleta. E Campo Grande, no mínimo Campo Grande, não só Campo Grande, todas as estações deveriam ter um bicicletário, isso é o mínimo para começar. É justo, né? Por exemplo, eu demorava 15 minutos para levar do Oiticica para chegar aqui. Se tivesse um bicicletário, essas pessoas não gastariam passagem, viriam até aqui botar a sua bicicleta e vai trabalhar no trem. Ou, por exemplo, quem mora em Santíssimo, que vem trabalhar aqui no centro de Campo Grande, tem que pegar uma van ou um ônibus. Simplesmente tem que pagar um ônibus. Que poderia ter um bicicletário, poderia botar ali e ir trabalhar, não gastaria dinheiro. Essa é a estrutura que nós precisamos aqui na Zona Oeste. E para terminar, tem uma comparação que eu fiz aqui, a questão do, não sei se vocês sabem, a TKCSA, que tem as chuvas de prata, ali em Santa Cruz, tem uma questão, não vou entrar nesse tema que é muito amplo também, mas a gente tem que fazer uma compensação dos danos que eles fazem no território. Simplesmente, a compensação que eles deram, que deveria ser para a região, foi feita a ciclovia de Laranjeiras para Cosme Velho. O prejuízo é aqui na Zona Oeste, em Santa Cruz, que a compensação tem que ser lá em Laranjeiras. E fizeram uma ciclovia lá. Por que não fazer aqui? Por que não pode ter, por exemplo, uma ciclovia daqui para Santa Cruz? É longe, mas se não uma estrutura, as pessoas vão andar. Porque isso acontece do Flamengo para Copacabana, e da Zona Sul como um todo. Então, assim, nós precisamos focar nessa questão de mobilidade da Zona Oeste. Não dá somente para ficar pensando em ônibus e mais ônibus. E aí, gente, nós sabemos esse sofrimento que nós passamos. E para mim, quando se fala de transporte, quando fala de políticas públicas, quando eu vejo Tarcísio Mota, para concluir, quando eu vejo Tarcísio Mota falando sobre o que tem que ser aprovado, o relatório da CPI, que o grande absurdo que fizeram com nossa cidade durante anos, é porque na ponta é uma briga para que o ônibus seja melhor, o BRT seja melhor, para ele chegar mais cedo em casa, ele convive com a família. É porque na ponta é para a gente chegar e ir para o futebol da vida, para ter um lazer maior, para ter tempo de eu ir para o trabalho, voltar e ter um lazer. Isso que realmente é uma política pública. Não dá simplesmente para a gente ficar uma coisa somente má, tem que mudar, é o barato. Nós temos que sentir isso, essa mudança no transporte, tendo ciclovia, isso barateia a nossa passagem, nosso custo de vida. O transporte hoje gera um custo de vida surreal para nossas vidas. Então, enquanto a gente realmente não focar no transporte como mudança estruturante da nossa vida, infelizmente, vamos chegar daqui a 10, 15 anos, os mesmos problemas nós vamos estar passando. Obrigado. Boa noite a todas, boa noite a todos. Meu nome é Fabiola Leal, sou moradora de Santa Cruz, universitária e componho o mandato da vereadora Marielle Franco. E como moradora da Zona Oeste, experimento essa cidade da pior forma possível, e todas as mulheres dessa sala sabem como é ser mulher e ocupar essa cidade.
E quando a gente fala em crise dos transportes e em todos os prejuízos que essa crise traz para a população, na sua maioria a população pobre e trabalhadora, que depende única e exclusivamente do transporte público, se a gente olhar para um viés de gênero, a gente vê que essa crise é muito mais dolorosa para quem é mulher. Porque todos esses problemas como superlotação, tempo de espera entre um transporte e outro, porque a gente não tem horário. Os ônibus, os trens, eles não respeitam nenhum horário. Eles chegam a hora que eles querem e a gente que espere. Falta de ponto de ônibus, a distância. Se tudo isso já é prejudicial para a população em geral, para a mulher, que primeiro tem uma dupla jornada, é muito mais cansativo, porque a mulher ela não chega em casa e senta para ver o jornal da noite, ela ainda vai fazer janta, ela ainda vai cuidar da casa, ela ainda vai cuidar dos filhos. E se a gente olha pelo viés da vulnerabilidade da mulher, é pior ainda. Tem um estudo de uma ONG que diz que 86% das mulheres brasileiras já sofreram assédio nos transportes públicos. O Datafolha divulgou uma pesquisa também, dizendo que a taxa de assédio é maior dentro do coletivo do que na rua. Então a mulher está mais vulnerável a sofrer um assédio, a sofrer um abuso, a sofrer um estupro dentro de um transporte coletivo do que na rua sozinha. E aí eu me lembro de quando estourou, né, aquela situação da mulher que foi ejaculada no ônibus em São Paulo. E eu me lembro de conversar com as minhas amigas e todo mundo falava, mas eu já passei por isso também. Mas eu já vi uma situação parecida. E os homens ficavam tipo, que isso, gente? Que absurdo. E pra gente era comum. Eu passei por isso aos 13 anos de idade, voltando uniformizada da escola. Então, assim, a gente vê que as mulheres estão vulneráveis nos transportes públicos. E a superlotação, o tempo sozinha no ponto de ônibus, a falta de segurança, a falta de monitoramento, tudo isso piora esses dados. Na tentativa de diminuir esses dados, foi apresentado ano passado pela mandata Marielle Franco um projeto de lei que fala sobre assédio contra a mulher no geral, mas tem uma parte específica que fala sobre o assédio no transporte. E esse projeto de lei, ele não só institui um programa educativo com a fixação de cartazes nos pontos, nos transportes, não só informando aos homens que o corpo é nosso e não é público, mas também dizendo às mulheres quais são os direitos que elas têm quando passam por esse tipo de violação. Esse projeto de lei também institui que sejam criados não só mecanismos para receber essas denúncias dessas mulheres, como também acolher essas vítimas logo após esses atos de violação. Infelizmente, a Marielle não está aí para ver o projeto ser aprovado, mas a gente espera que seja aprovado graças à atuação do mandato do Tarcísio, que está tocando muito bem a parte de manter viva a memória e o legado dela dentro daquela casa. E a gente espera ver esse projeto aprovado em breve. Mas ele já foi replicado e aprovado no município de Niterói, pela companheira Thalia, e na Alerj. Projetos do mesmo viés. Mas a gente sabe que se não tiver o interesse das que comandam o transporte, dessa máfia que comanda, esses números nunca vão melhorar. Porque tem que haver o interesse para que essas medidas sejam implementadas e efetivadas. E aí, é claro que a gente sabe que só essas medidas não são suficientes, porque, como eu falei, a superlotação, a falta de segurança, a falta de câmera, o descaso, tudo isso faz com que aumente esses números e com que seja mais difícil de se identificar e punir esse agressor. Então, a gente tem que ver por parte do poder público realmente uma melhora no transporte no geral, para que a gente consiga se sentir um pouquinho mais segura e consiga trabalhar, estudar, enfim, circular na cidade com um pouquinho de segurança. E aí, já me encaminhando para a parte final da fala, eu
só gostaria de ressaltar que é essencial a gente discutir a crise nos transportes por um viés de gênero, por um viés que analise a situação da mulher e as suas especificidades, porque o acesso ao transporte público de qualidade, o acesso ao direito à cidade, faz com que a mulher quebre com o ciclo de pobreza em que ela vive, faz com que a mulher tenha melhores oportunidades de trabalho e de educação. E discutir a mobilidade urbana é uma maneira de discutir a emancipação da mulher. Obrigada. Boa noite a todos e a todas. Obrigado. Eu estava aqui conversando com o Tarcísio e hoje eu não vou fazer uma fala de análise conjuntural, não vou fazer uma longa intervenção. Eu vim aqui para poder participar e acompanhar as intervenções da Fabíola, do Ciri, do Tarcísio. Se depois, no momento em que tiver a abertura para as perguntas, para os questionamentos, tiver alguma análise da conjuntura nacional e de que forma que ela incide no Rio, e a gente puder também estar opinando, eu vou estar aqui à disposição para estar dialogando com vocês. É só uma saudação mesmo inicial e agradecer pelo convite e pelo acolhimento para poder estar aqui participando e acompanhando o debate de vocês. Obrigado. Obrigado, Wanda. E agradecendo a atenção de vocês e, claro, agradecendo especialmente ao professor Felipe Ribeiro, né, diretor aqui da Cândido da Zona Oeste, pelo convite, e a Luanda aqui por estar representando ele, mediando a mesa aqui. Agradecido por essa possibilidade de estar num espaço de produção do conhecimento, refletindo sobre um assunto que normalmente é um assunto que faz a gente sofrer muito, mas que a gente discute pouco, que é o transporte público. Eu mesmo, para poder me deslocar hoje do centro da cidade para cá, demorei 2 horas e 15 para chegar aqui, né? Dadas as condições de trânsito do engarrafamento aqui. Da mesma forma, grande parte dos trabalhadores que vivem aqui na Zona Oeste e são obrigados a se deslocar para o centro da cidade, perdem 2 horas para ir, 2 horas para voltar, 1h30 para ir, 1 hora para voltar, às vezes 3 horas, dentro de um transporte público, muitas vezes lotado, sujo, caro, ineficiente. Portanto, a gente sofre muito em estar no transporte público. Me lembro, inclusive, até hoje que a minha primeira escola pública, na verdade, minha segunda escola pública que eu trabalhei foi em Itaguaí. Eu tinha que o tempo inteiro atravessar e vir até Itaguaí, voltar, etc. A gente sofre muito no transporte público. A região metropolitana do Rio de Janeiro é, de todas as regiões do país, aquela onde os trabalhadores mais perdem tempo nos ônibus. Um dos problemas é que a gente naturalizou isso. A gente já vai se acostumando nessa história. A gente nem acha mais um absurdo tão grande. Quando a gente passa 2 horas no ônibus, mas o ônibus tem ar-condicionado, a gente já está achando que está melhorando, né, quando ele está com ar-condicionado, quando dá certo nessa história. E isso é o que não pode acontecer. Quando eu digo aqui, vou repetir essa informação, de todas as regiões metropolitanas do Brasil, o Rio de Janeiro é que o trabalhador mais perde tempo, é que tem alguma coisa errada aqui no Rio de Janeiro. Eu não estou aqui comparando, eu podia comparar com o transporte público em Nova York, em Tóquio, e todas elas eu teria comparações muito importantes para dizer como é que lá funciona melhor do que aqui. Mas, se eu comparo com São Paulo, aqui do lado, é só olhar o tamanho do metrô de São Paulo e olhar o tamanho do metrô do Rio. É só olhar a questão de como é que o sistema de ônibus, com vários problemas, está organizado lá e perceber que aqui está muito pior. Portanto, nós temos um problema no Rio de Janeiro. O transporte é algo que a gente precisa conversar sobre ele. Por quê? Porque a gente precisa lembrar, e eu queria partir deste princípio, o transporte é definido na Constituição brasileira como um direito. O transporte é um direito social. Por que o transporte é um direito? Porque a gente não pega ônibus só porque a gente quer, né? A gente pega ônibus porque a gente é obrigado. A gente tem que sair da nossa casa e ir até o trabalho e se deslocar, não porque a gente quer, hoje me deu vontade de trabalhar, eu vou trabalhar. Amanhã não vai dar vontade, eu não vou. Não é isso. O deslocamento da casa para o trabalho, ou mesmo da casa para o estudo,
para a universidade ou para a escola, ou da casa para o hospital, para a clínica, para o médico, ou da casa para o lazer, para o jogo para ver o Vasco ganhar o Racing na semana que vem lá em São Januário. Tomara, a gente consiga, quem sabe. Já vi que tem um companheiro flamenguista ali, mas não é nada demais nessa história, né? Vamos ver se, né, o que vai acontecer. Tudo isso o transporte tem que ser um direito. Se eu não tenho direito ao transporte, eu não tenho direito à cidade. Aquele que não tem transporte, não tem direito ao transporte, não consegue viver a cidade. Então esse é um elemento importante, que assim como a gente briga por ter direito à saúde, direito à educação, direito à moradia, direito à segurança, a gente tem que pedir direito ao transporte. Transporte não é algo, porque ele é visto muitas vezes apenas como uma mercadoria, mas ele precisa ser lembrado para nós como um direito, já que a população tem que se deslocar para viver, para ter direito à cidade, para ter acesso aos outros direitos. E é nesse ponto de vista de que nós temos uma situação muito errada aqui no Rio de Janeiro, de que o transporte é direito, que desde 2013 que a gente tenta fazer na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito, uma comissão de investigação, para tentar entender por que no Rio de Janeiro o transporte, em especial o transporte por ônibus, é caro, ineficiente, por que são sempre os mesmos empresários que controlam, por que a gente não consegue entender como o sistema funciona. E desde 2013 tem uma dificuldade enorme que a gente consiga investigar essa história. Ano passado, em 2017, num desdobramento da Operação Lava Jato, chamada Operação Ponto Final, que depois teve uma outra Operação Cadeia Velha, prenderam vários políticos e, a partir dessas prisões, uma série de delações e investigações do Ministério Público Federal, descobriu-se, na verdade não se descobriu, mas se tornou evidente aquilo que muita gente já sabia, que havia uma quadrilha agindo no transporte público no estado do Rio de Janeiro, que envolvia, de um lado, uma série de políticos, essa ação que leva à prisão do Pisciani, do Paulo Melo e do Albertassi, políticos do MDB. O Cabral é réu nessa ação, mas ele já estava preso. E de um outro lado, a prisão de uma série de empresários de ônibus, Jacob Barata Filho, o mais famoso deles. Tudo isso no nível estadual, dos ônibus intermunicipais. O que nós fizemos na Câmara dos Vereadores? Vamos ver se tem alguma coisa correspondente no nível municipal. Por quê? Os empresários são os mesmos e os políticos também são os mesmos, do mesmo partido, do mesmo grupo político. E os esquemas descobertos lá na Alerj são parecidos na Câmara. Por exemplo, as empresas de ônibus, não sei se vocês sabem, elas não pagam imposto, elas não pagam ISS. Uma lei aprovada que o ISS das empresas de ônibus no Rio de Janeiro é 0,001%. É uma maravilha, né? Assim, por exemplo, aprovada na Câmara de Vereadores. Os aumentos de passagem no Rio de Janeiro, todos eles estão acima da inflação entre 2010 e 2017. Leis que diminuem impostos dos empresários, aumento de passagem abusiva, tudo isso faz parte de um esquema para manter o transporte caro, o empresário rico e a população pagando caro por uma necessidade. Só que na hora que a gente ia fazer a CPI, para conseguir uma CPI na Câmara dos Vereadores, você precisa de 17 assinaturas. São 51 vereadores. Mas a gente precisava convencer 17 dos 51 a apoiar essa investigação que a gente queria fazer. Foi uma dificuldade. Eu lembro até hoje que a última a assinar foi a Verônica Costa. Ela foi a última a assinar. Aí a gente foi protocolar 15 minutos antes, um outro vereador já tinha conseguido 30 assinaturas, protocolou antes da gente. Então a nossa CPI que a gente protocolou, ela ficou subordinada àquela primeira, que já tinha arrumado 30 assinaturas. Esse vereador se chama Alexandre Esquerdo, que é também presidente da Comissão de Transporte lá da Câmara. Aí o que aconteceu? A nossa CPI não foi implantada e foi implantada a dele. Essa CPI dele, pelas regras do regimento, nossa bancada, a bancada do PSOL, só teria direito a um membro suplente, que poderia ir às reuniões, mas não poderia apresentar requerimento, não poderia votar. Ou seja, eles fizeram isso tudo
para controlar a CPI e impedir a CPI de acontecer. Só que eles cometeram um erro. Eles nomearam para esta CPI um vereador aqui da Zona Oeste, chamado Dr. Gilberto. Esse vereador, uma semana depois de ter sido nomeado, foi preso. Foi preso porque estava envolvido num esquema de cobrar propina do IML aqui em Campo Grande para liberar corpos. Cobrava a propina das famílias. Eu poucas vezes consigo imaginar um tipo de corrupção pior do que esse, que se aproveita do sofrimento, do pior hora da vida das pessoas. Como ele foi preso, o suplente, que era eu, virei titular. Aí a gente foi para dentro da CPI, mesmo a presidência era do Alexandre Esquerdo, a relatoria de outro vereador aqui da Zona Oeste, o Rocal, Rogério Rocal, e tinha ido um outro vereador aqui da Zona Oeste, o doutor Jairinho. E tínhamos eu, que virei titular, e o Eliseu Kessler. O que aconteceu? Então nós fomos para cima da CPI, apresentando um plano de trabalho, requerimento para convocar os empresários, para convocar políticos, vamos lá. Toda hora, quase todas as votações da CPI, a gente perdia por 3-2. Não era 4-0 que o Vasco perdeu ontem, mas era perder toda semana por 3-2. Era o Esquerdo, o Rocal e o Jairinho votando para não investigar praticamente nada, e eu e o Eliseu Kessler tentando votar para investigar alguma coisa. Fazer uma comissão de investigação, ele não vai pedir documento das empresas? Conseguimos pedir documento para as empresas. Chegou no final, nós tínhamos um relatório, e o relatório que foi produzido oficialmente era um relatório que só transcrevia atas e documentos, e no finalzinho tinham 8 páginas falando, olha, é verdade, o sistema de ônibus do Rio está ruim, mas é só aumentar um pouquinho o número de fiscais da Secretaria de Transporte que vai resolver. Bom, saber que a Secretaria de Transporte tem falta de fiscal, até os postes da Avenida Brasil sabem. Não precisa de 150 dias de investigação para dizer que precisa contratar mais fiscais, é desperdício, inclusive, de dinheiro público. O que nós fizemos? Pegamos todo o conhecimento que a gente tinha acumulado e fizemos um relatório com 350 páginas, recheado de provas de que o que na verdade acontece no Rio de Janeiro é um roubo, de que todos os dias o cidadão carioca é roubado por uma máfia de empresários em conluio com uma quadrilha de políticos. Vocês têm uma ideia, meu tempo já deve estar acabando, mas eu vou dar 2 exemplos rápidos. A gente descobriu que é o seguinte, no Rio de Janeiro existe um contrato entre a prefeitura e os consórcios. O consórcio que opera aqui na Zona Oeste é o consórcio Santa Cruz, certo? Existe um contrato. No contrato está escrito o seguinte, a passagem de ônibus tem que ser suficiente para pagar os custos do sistema, ônibus, pneu, rodoviário, combustível, etc. e tal, e, além de pagar os custos do sistema, vai dar um lucro para o empresário, no final de 20 anos, de 8,5% de tudo que ele investiu. E parece um contrato justo. Tem um empresário, ganha uma concessão, ele tem que fazer um determinado investimento, ele tem um lucro de 8,5%. Que é o lucro, por exemplo, do pedágio da Ponte Rio-Niterói, que é o lucro da concessionária que explora a maioria das hidrelétricas no Brasil. Não está nada fora do padrão isso não. Tá? Então o contrato tinha isso. Só que o que é o problema? A grande questão é, se o lucro estiver acima de 8,5%, a passagem tem que abaixar. Se o lucro estiver abaixo de 8,5%, a passagem tem que aumentar. Certo? Então você tem que ter condição de saber como é que está o lucro do empresário, não é isso? O que eles inventaram? A tal da caixa preta. Você só sabe se está tendo lucro se você souber quanto é que custa para operar o ônibus e quantos passageiros estão circulando e pagando a passagem. Daí você vai fazer a conta para saber se o lucro está acima ou menor disso. Estou simplificando, mas é exatamente isso. Sabe uma coisa que eles fazem? Eles escondem lucro, transformando lucro em despesa. A coisa mais evidente disso foi com o aluguel de garagem. Como é que eles fazem isso? Alugar uma garagem, ou ter uma garagem, é uma necessidade para quem tem uma empresa de ônibus. De madrugada, o ônibus tem que ficar lá, é na garagem que se faz a contabilidade, se bota combustível no ônibus, por aí vai. Tem uma empresa chamada Verdun, que é uma empresa que opera lá na zona norte do Rio, na região da Tijuca. Ela era dona da garagem. Mas quando ela começou a assinar o contrato, ela passou a garagem dela para uma outra empresa chamada Verdun Imobiliária. Então, a Viação Verdun aluga da Verdun Imobiliária a garagem. Bom,
Quem é o presidente, o diretor lá da Verdun Viação que opera os ônibus? Jacó Barata Filho. Quem é o dono da Verdun Imobiliária? Jacó Barata Filho. Vocês terem uma ideia, o contrato é assinado dele para ele mesmo no mesmo papel. Tem o nome lá, Jacó Barata Filho de um lado, Jacó Barata Filho do outro. Esse aluguel de garagem, lá em 2011, era R$110 mil por mês. E hoje ele está em R$550 mil por mês. R$500 mil todo mês. Uma única empresa de ônibus que opera 4 ou 5, 6 linhas de ônibus. Eles pagam R$500 mil por mês para eles mesmos. Eles tiram do bolso direito e botam no bolso esquerdo. E isso vira o quê? Despesa do sistema. Entenderam? Ou seja, aquilo ali é o quê? É um lucro que eles estão tendo com o preço da passagem, que eles escondem como despesa, para ninguém perceber que o lucro deles está acima dos tais 8,5% e que, portanto, a passagem devia ser mais barata. Camuflado. Isso é sonegação. Não é também sonegação fiscal, porque ele, em tese, deveria pagar imposto sobre esse lucro e não paga porque vira despesa dele para ele mesmo. A gente está denunciando eles a Receita Federal também. Tomara que pelo menos a Receita deu uma ferrada neles lá mais à frente. E das empresas, 10 empresas entregaram dados de garagens para a gente. Só 10. Das 10, 6 fazem esse esquema. Então, se a gente conseguisse os dados de todas as 50 empresas, certamente nós teríamos muito mais elementos sobre isso. E olha, o tal dos R$500 mil a mais, só para dizer, mesmo que fossem de donos diferentes, eles tivessem que alugar a garagem está, quando você compara o metro quadrado do lugar onde a garagem está, ela está mais de 2.000% acima do valor do metro quadrado. Ela não só é absurdo de você alugar para si mesmo, como ela está superfaturada. Um outro exemplo rápido, prometo. Uma linha de ônibus que saia de Campo Grande e vá até o Castelo, ela vai percorrer uma parte enorme do seu trajeto sem pegar novos passageiros, certo? Sem deixar novos passageiros. Ela é claramente diferente de uma linha de ônibus que saia, por exemplo, do Cosme Velho em Laranjeiras e vá até o Leblon. Como ela vai passar por um território muito mais densamente povoado e com muito mais serviço, muito mais comércio, vai ter um número muito maior de passageiros num pedaço muito menor. O que isso significa? Que a linha de ônibus lá, Cosme Velho e Leblon, é muito mais rentável do que a linha de ônibus Campo Grande Castelo. Certo? O que deveria então existir? Bom, ou era como era antigamente, que a passagem era mais cara para quem morava na Zona Oeste, ou a passagem é igual, mas tem que existir uma compensação. O lucro lá da linha de ônibus da Zona Sul tem que ajudar a manter a passagem barata desta aqui que dá prejuízo para as empresas. Isso não existe. Isso é um negócio irracional. Existe em todos os lugares do mundo, que vocês vão imaginar. Todo lugar do mundo que tem um sistema de transporte como esse, existe uma coisa chamada compensação tarifária. Para as linhas mais lucrativas, custearem as linhas mais caras e garantir o direito para quem mora no lugar da linha mais cara. Que quem mora no lugar da linha mais cara, ou na linha menos lucrativa, melhor dizendo, não pode pagar mais caro pela passagem. Essa pessoa não pode ser prejudicada porque ela mora no lugar em que não dá lucro para o empresário. Então você tem que fazer o lugar que dá lucro, custear o lugar que não dá lucro, para não penalizar o passageiro. Não existe isso no Rio. Aí os empresários fazem o quê? Ficam chorando, dizendo que as empresas estão falindo, que a passagem tem que aumentar, que a passagem tem que aumentar. E as empresas de fato estão falindo. Elas estão saindo da mão dos menores empresários e indo para a mão dos maiores empresários. O Jacó Barata Filho, o Leves Teixeira, o Lavouras. Significa que o Rio de Janeiro tem um sistema de ônibus que tem um contrato e uma licitação feitos propositalmente para beneficiar só os grandes empresários. O Jacó Barata Filho, ele tem a concessionária que vende o ônibus, o posto de gasolina que vende o combustível, ele tem o banco que empresta dinheiro para ele mesmo, a imobiliária que aluga garagem para ele mesmo, tudo isso ligado no mesmo sistema, que ele manipula do jeito que quiser para lá e para cá para continuar contando. Uma conta simples que nós fizemos diz que ele embolsou de lucro ilícito, não é o lucro dos 8,5% que estão no contrato que ele tinha direito de arrecadar. Só de lucro ilícito nesses 7 anos, 3,6 bilhões de reais. Nós não estamos falando em milhões, estamos falando em
bilhões de reais. Isso a gente provou no relatório da CPI. O que a gente faz diante disso? Precisa de quê para isso? Precisa de vontade política para romper este contrato e mudar, para fazer tudo diferente. Vontade política é um negócio que tem gente que tem, gente que não tem. Por que tem gente que não tem? Porque tem suas campanhas políticas financiadas por essas mesmas pessoas que depois são beneficiadas pela omissão disso. Quando a gente vai para uma CPI e perde de 3-2 o tempo inteiro, significa que esses 3 estavam do lado desta máfia. Estavam para garantir este lucro ilícito. É disso que se trata. Sem a gente conseguir perceber como é que a gente faz para derrotar esta máfia, o sistema de transporte continua caro, ineficiente, a gente continua demorando um tempão e pagando caro e dando dinheiro para empresário que fica chorando as pitangas porque a passagem não aumentou esse ano. Para fechar, o Eduardo Paes era o chefe dessa quadrilha. O contrato de concessão feito em 2010 foi feito na gestão dele. O edital foi direcionado para o Barata ganhar tudo, para o Barata e sua gangue. O Siri falava das baratas no ônibus, não estamos falando do Barata que é dono dos ônibus, né? São quase similares, né, nessa história. O edital foi direcionado. A falta de fiscalização não é porque está faltando funcionário, é proposital. Eu quero dizer para vocês, para fechar, se a gente não se mobilizar e não se organizar, a gente continua sofrendo no transporte público, continua pagando caro e vivendo mal por causa de um bando de empresários que faz parte de uma máfia gananciosa que está querendo viver às custas do dinheiro do trabalhador. E ao mesmo tempo a gente precisa olhar para aqueles que foram o tempo inteiro coniventes e montaram esse esquema. Esse esquema não é possível de existir sem a conivência de um grupo de políticos que tem sigla, que estava lá, que tem a ver com Pisciani, tem a ver com Albertassi, que tem a ver com Paulo Melo, tem a ver com Cabral e tem a ver com Eduardo Paes. Muito obrigado. Terminando, eu gostaria muito de agradecer mais uma vez a Cândido, porque há um mês atrás, eu acho, eu fui lá com o Glauber, na Cândido de Bangu, e também deu uma sala auditória lá, ficou lotado, cerca de quase 300 pessoas. Então, como o Fabio falou, tem realmente público, porque falta a nossa mobilização e, de certa forma, a gente está começando a fazer isso, né? Todos nós temos aqui pessoas de Santa Cruz, de Guaratiba, de Bangu. Então, assim, de uma certa forma, essa Zona Oeste, a Zenaide falou, está aos poucos se interagindo, né? Porque está sofrendo isso realmente na pele. Há muito tempo já sofre, mas está decidida a mudar. Óbvio que uma coisa a curto prazo, mas no médio e longo prazo, a gente realmente, esse estado vai ser nosso. E também já está programado, não tem data específica, mas nós vamos ter, por exemplo, na Cândido de Santa Cruz, mais um espaço para uma troca dessa, que, não sei, o Tarcísio, o Glauber, outro parlamentar possa estar aqui, que a gente comece a realmente mobilizar. Não só fazer isso dentro da universidade, que isso é muito bom, mas já fazemos muito isso, por exemplo, na rua, né? E cada um indivíduo aqui, eu acho que faz de alguma forma. Eu, por exemplo, faço aqui no Calçador de Campo Grande, pago com o Siri, todo sábado, conversando em Bangu. Eu acho que de alguma forma, realmente, a gente, como Zona Oeste, está começando a se movimentar, não querer e continue do mesmo modo que está. Né? Eu acho que, de uma certa medida, de formas diferentes, o Night, a Zenaide, a Fran, a Jobete, a Daniele, o Pantalhão, tocaram nele. Né? Não se resolve o problema do transporte se você não tiver uma combinação de 2 fatores. Investimento em transporte de massa, e transporte de massa é sobre trilho, não é sobre pneu, e integração de modais. Essa é a dupla possibilidade que você pode caminhar para resolver o problema do transporte. Por exemplo, o corredor de BRT Transbrasil, ele é, como é que eu posso dizer, um absurdo, porque ele concorre com a linha do trem, ele não integra com a linha do trem. O que você precisa é investir no trem para que ele volte a transportar muito mais gente e conseguir alimentar o trem sem que isso gere um custo para as pessoas e, portanto, integrar modal e tarifa. E tem uma cidadezinha comunista, muito comunista ali nos Estados Unidos, chamada Nova York,
na história, porque quando a gente fala isso, o pessoal acha que é coisa de comunista. Nova York tem um bilhete mensal que você paga e usa em todos os modais o mês inteiro por um valor determinado. Ah, pô, isso aqui é garantir que as pessoas vão ter mobilidade. Desse ponto de vista, eu vou pegar a melhor combinação entre transportes, a que vai ser a mais rápida e confortável para a minha vida. Eu não vou pegar aquele que é o mais barato, porque na verdade o sentido é transporte direito, você pode até transferir no custo, parte do custo, para a pessoa que vai pegar, mas a lógica é que existe um sistema para custear aquela questão. Portanto, que pode dizer, a lógica é, quando o caminhão da Conlurb passa na nossa porta, a gente não paga toda vez que ele passa, paga. Agora, é claro que quem paga o caminhão da Conlurb são os impostos que nós pagamos. Se decidir num determinado momento que você não está pesando o teu lixo e pagando de acordo com o lixo que você está dando para a Conlurb, que aquilo é custeado com o preço dos nossos impostos. Portanto, um debate sobre quem é que tem que sustentar o sistema de transporte, e aí não tem jeito, tem que ser metropolitano. Não dá para pensar a cidade fora dessa região metropolitana. E aí, quando a gente vai chegar, Jonete, para pensar no interior, também é preciso pensar, por exemplo, como é que você reativa as linhas de trem regionais. Uma linha de trem, por exemplo, que atravessasse a região dos lagos do Rio de Janeiro, é absolutamente razoável de se pensar. Há uma mobilidade, um problema de mobilidade enorme na região dos lagos, de quem está saindo ali de Iguaba até chegar em Macaé, etc. Toda aquela região, não é, portanto, mais estendida, que você, na verdade, podia ter uma linha de trem regional ali absolutamente importante. Assim para outros lugares, para o norte fluminense, por aí vai. Tem que pensar a regionalização disso. Eu já falei mais do que um minuto desse, mas só queria destacar esse ponto. Daniel também topa o desafio. Vou marcar, vou fazer junto com o Glauber. Eu hoje, de fato, uso mais o transporte público, o metrô, porque vou para a Câmara de Vereadores, e uso também o carro, porque a necessidade da função de vereador exige que, muitas vezes, que eu tenha um carro para me deslocar para a cidade nessa história. Mas peguei ônibus e trem muito tempo na minha vida. Né? Eu já trabalhei em Caxias, no Corumbandê, em São Gonçalo, em Itaguaí, na Fiocruz. Tinha época em que eu atravessava a ponte de Niterói 2 vezes por dia, ida e volta, e tudo isso de ônibus, nunca foi de carro, pegando muitas vezes hora do gancho, etc. Então eu também sei um pouquinho, embora não pegue hoje o BRT, sei um pouco das agruras, do sofrimento do transporte público para ficar deslocando, inclusive envolvendo a região metropolitana, etc. Bom, a Fernanda, a Thalita e o Rafael, eu queria falar a partir de uma perspectiva que tem a ver com a pergunta, inclusive, da Fernanda, que foi sobre a empresa pública de transportes. A gente falou muito disso. O que é isso aqui? O que eu estou dizendo que tem relação com a pergunta da Thalita e do Rafael? Já vou dizer. Primeiro do Rafael, porque muitos daqueles que falam do sistema de ônibus do Rio, dizem que teve BH como modelo. Bom, teve como modelo, copiou mal pra cacete. Essa era a única coisa que a gente podia pensar. E a segunda, que a Thalita vai falando essa história da existência dos ônibus, dos 802, do 864, 14 ônibus juntos, 64 no outro, a empresa pública de transporte deveria existir exatamente para isso. Ela tinha que existir para centralizar o caixa. É uma empresa pública que, sobretudo, tem que receber o dinheiro que vem da tarifa de outras formas de financiamento. E esta empresa pública remunera as empresas que oferecem o serviço. Ou, e isso também é uma parte da função dela, a empresa pública pode operar algumas linhas de ônibus diretamente. São duas questões, ou seja, nós não estamos propondo que uma empresa pública, a gente não está propondo estatizar o sistema todo imediatamente, etc. Isso poderia ser um caminho, mas não é isso que a gente está propondo logo de início. O Rio de Janeiro, a região metropolitana do Rio, é a única em que todos os modais de transportes foram privatizados. E ela é a pior região metropolitana em termos de mobilidade urbana. Isso deveria nos dizer alguma coisa. Isso que tentam nos vender através da imprensa, de que o estatal é ruim e o privado é bom, quando a gente olha para o sistema de transporte do Rio de Janeiro, não é verdade. Não é nem um pouco verdade. Sérgio estava aqui falando, inclusive, da redução do número de passageiros transportados pelo trem depois que ele foi privatizado. Só para a gente começar a conversa. Agora, a empresa pública de transporte, ela, por exemplo, seria aquela que determinaria, e a partir de um Conselho Municipal de Transporte, que recolheria a reclamação da Thalita, que está dizendo, olha, tem pouco ônibus no 802 e muito no 864, e esta empresa pública de transportes, ela faria a mudança de número de ônibus de uma para outra. Por sua vez, a empresa
que está operando essas linhas de ônibus, como ela já não está mais sendo remunerada pelo número de passageiros, ela está remunerada pelo serviço que ela entrega, e inclusive pela qualidade, viu, Zenaide? Tem formas, inclusive, hoje, testadas em várias cidades, inclusive no Brasil, hoje no mundo, em que a empresa só é remunerada se o passageiro estiver satisfeito. Você imagina o que ia acontecer, a empresa não recebeu nada aqui. Mas é possível, não é muito difícil implantar coisa desse tipo. Mas a empresa pública de transportes, ela recolhe dinheiro, ela tem um caixa centralizado e ela remunera as empresas. Portanto, para o empresário que opera essas linhas que a Thalita citou, para ele, o importante é que ele consiga oferecer um serviço e ser remunerado por ele. E não ter ônibus na linha que dá mais lucro e não ônibus na linha que não dá lucro. Que essa é a grande questão. Como o empresário é remunerado toda vez que a roleta gira, são as roletas da fortuna do barato, ele só quer o ônibus onde a roleta gira o tempo inteiro. Onde a roleta não gira o tempo inteiro, não precisa ter muito ônibus. E a grande questão nossa é que, em função do poder público, é ter ônibus em todos os lugares da cidade. Não importa o tempo todo, inclusive para o lazer, que a gente estava lembrando. O absurdo da barca, que existia a barca do Sereno e hoje não existe mais. Ah, por quê? Porque não dá lucro. Mas quem foi que disse que a barca existe para dar lucro? A barca existe para transportar passageiro, caramba. Ele tem que ter barca de madrugada. E por aí vai, todo o debate, a ausência das barcas para a Ilha do Governador. O problema das barcas é outra coisa. A máfia dos transportes impede que você tenha linha de trem funcionando direito, linha de barca funcionando direito, etc. Terceiro ponto é o ponto do Américo. O Américo apresentou uma questão que é muito importante. O problema da mobilidade urbana não é um problema só do transporte. Ele é um problema da cidade. A chave para solucionar o problema da mobilidade urbana é você levar cidade aonde estão as pessoas e pessoas onde está a cidade. O problema é que a gente faz o quê? Minha casa, minha vida, onde não tem cidade, onde não tem escola, onde não tem saúde, onde não tem comércio, onde não tem saneamento, onde não tem isso. E aí você joga as pessoas lá, e especialmente os mais pobres, para reservar para a especulação imobiliária os solos, os territórios, as terras, que é onde tem cidade, porque ali vai valer dinheiro. Mas o que é programa público, né, de moradia popular, bota as pessoas, e aí elas são o quê? Obrigadas a se deslocar, porque elas estão morando num lugar onde não tem cidade. E onde tem cidade, você não põe pessoas. Por exemplo, a prefeitura no período passado, a prefeitura de Eduardo Paz, remodelou a região do Porto. Fez o Porto Maravilha. Está bonito pra caramba, não mora ninguém. É uma área com um montão de prédio público que podia ter sido habitação social, podia ter sido habitação popular. Em várias cidades como essas que eu falei, Nova York, de novo, só para citar um exemplo, quando vão remodelar áreas do centro, áreas degradadas, o elemento fundamental para recuperar essas cidades é botar gente lá. Você passa agora no Porto Maravilha, tem aqueles prédios enormes, bonitões, sem gente circulando. E vira só ponto turístico. Aí tem aquele trenzinho VLT, né, que inclusive vai com passagem cara, cada um tem que ter um cartão, vários problemas ali também, que é pensado só por causa do turista. Então a mobilidade urbana, o Américo lembrou bem, é levar cidade onde tem gente e levar gente onde tem cidade. Porque isso diminui a necessidade de deslocamento, diminui o problema da mobilidade urbana e garante o direito à cidade para todo mundo. Para fechar, por fim, a Rosilene me perguntou, você chegaram a calcular quanto é que era a passagem justa para manter o sistema? É difícil pra caramba chegar a essa conta porque a caixa preta é enorme, eles não compram todos os dados. Mas a Price, a PwC, uma empresa internacional de auditoria, não foi de novo um vereador aqui querendo queimar o filme do Eduardo Paes, não é isso. Ele está usando dados que outras empresas absolutamente reconhecidas apresentaram. Elas disseram que se você fizesse uma mexida no sistema para ter ganhos de eficiência do sistema, a passagem no Rio podia baixar R$2, podia ser R$2 mais barato. Portanto, ela podia ser R$1,80. O Fernando McDowell, que foi secretário de transporte durante um tempo, chegou na CBI e disse assim, eu fiz um estudo e para manter o sistema, a passagem podia ser R$1,98, R$1,98. É só para manter o sistema, você tem que pensar o lucro. Então você imaginaria uma passagem aí de R$2,10, R$2,05, etc. De duas fontes diferentes, você chega numa passagem que é quase 50% mais barata do que a passagem, porque lembra, os empresários já queriam que a passagem tivesse R$4,20. Mas 50% abaixo, R$4, eles já queriam ter subido para R$4,20. Ela está R$3,80 agora. Quase 50% mais barato do que a passagem que a gente paga. Só para a gente ter ideia de que a gente é assaltado
todo dia quando paga a passagem de ônibus. Isso é que precisa parar. Isso precisa parar e não dá para ficar fazendo remendinho. Vamos resolver a mobilidade com integração e transporte sobre trilho. Vamos resolver o problema dos ônibus no Rio de Janeiro, derrotando esta máfia que controla o sistema de ônibus e que controla grande parte do sistema político do Rio de Janeiro. Precisa derrotar essa máfia conjuntamente, senão a gente continua fazendo um montão de reunião que não leva a nada. A gente precisa derrotar a máfia para levar alguma coisa. Obrigado. Então se lembre que sempre só depende da gente. Então se movimente e tente novamente. Chegue e ajude, grude com a juventude pra fazer algo maior. Tome uma atitude, educação, arte, saúde, a gente pode ser melhor. Se for tudo numa coisa só.